Temos 4 veículos e eles têm que trabalhar em harmonia. Mental soma também serve para manter o psicossono equilibrado. A troca afetiva começa com os pais. A família é um laboratório afetivo. Todos podemos ter relações afetivas saudáveis. Não tem desculpa. Afeto pode ser trocado com todo mundo. Primeiro, gostar de si mesmo para gostar do outro. Dignidade está dentro do autorrespeito. Relacionamento indigno é o relacionamento que coloca a pessoa em dificuldades. Liberdade é fundamental em um relacionamento. A pessoa pensa grande, mas se relaciona com uma pessoa e acaba se reprimindo para entrar no mundo dela, ficando estagnado. A casa que não é harmoniosa causa problemas na família. Feminismo é a busca de direitos iguais. Solidariedade entre mulheres tem que ser uma conquista. Cuidado com os filhos. Socialmente é muito... Cuidado dos filhos socialmente é desigual. O trabalho, historicamente, da mulher é sair... Historicamente, a mulher sai do mercado de trabalho para ter que cuidar dos filhos, após a conquista desse espaço. Antes só do que mal acompanhado. A dupla contribui para o sucesso evolutivo. Tem que ter paciência para iniciar um relacionamento. Existem várias maneiras de exercer o afeto de forma sadia. Elogio é troca de afeto. Amor não se compra. Família é o primeiro local de pressão. O indivíduo pode acabar gerando cicatrizes emocionais, mas tem solução. Gostar de si não é esconder seus defeitos. Problemas se resolvem com o diálogo. Se não reciclar o problema, ele vai se repetir. Existem separações evolutivas para anos. Estar sozinho também é um laboratório. Duplo evolutivo para alcançar o complexo. Amor é química. A construção da dupla evolutiva tem princípios. Como você escuta uma pessoa que você não dá valor? Tem gente com medo de sair de um relacionamento por causa do que os outros vão pensar. Tem que gostar de estar com uma pessoa. A afetividade sadia é adquirida pelos atributos do mental soma. O parceiro ou parceira é a melhor pessoa para dar feedback. Partir do princípio que você vai viver com a pessoa como ela é. Se ela mudar para melhor, é para ela. Viver a dois não é simples. Os parceiros têm que andar alinhados. O relacionamento acaba pela falta de cuidado constante e mútuo. O dia feliz tem que ser feliz para os dois. Todo dia deve ser um dia feliz. Ora está na função de amparador e ora está na função de amparado. A ajuda é mútua e recíproca. Não se pode substituir o afeto pelas pessoas pelo afeto dos animais. Descobrir o paradigma consciencial não quer dizer ser melhor que os outros. Escorregamos nas pequenas coisas. Convivialidade é uma escolha evolutiva. O que garante que você está bem na evolução é o seu dia a dia com as pessoas. Não tem preço se relacionar em harmonia com as pessoas. Traição para algumas pessoas é normal e aceitável. Nascemos para ser felizes. 51% em um relacionamento ainda é pouco. O arisco é o diálogo entre o casal. A conversa carinhosa ajuda na construção de um relacionamento harmonioso. Difícil um relacionamento exitoso com uma pessoa de temperamento muito diferente. O balanço anual dos traços é uma técnica que pode ser usada. Os relacionamentos sofrem muito por errar a dose. Suas doideiras são suas. O casal é 2 laranjas inteiras. O viés light é inverter o problema. Gaslight. Ah, não. Muito bom. Obrigada.